Olá pessoal, pessoal da Química, amantes do conhecimento. Vamos dar então início a uma série de aulas onde nós vamos ver a nomenclatura dos compostos orgânicos. Nesta primeira aula, nessa aula introdutória, nós vamos então ver os fundamentos sobre este estudo interessante e importante que é a nomenclatura dos compostos orgânicos. Bom, como esta é uma aula introdutória, nós iremos lançar os fundamentos. Também é interessante fazer essa ressalva que se os fundamentos for bem construído, bem solidificado, nós não teremos problema na sequência quando formos ver então nomenclatura de compostos um pouco mais complexos. Então é interessante a gente dar uma atenção especial a esta aula, que é a aula onde nós vamos lançar então os fundamentos. Bom, falar em nomenclatura é importante dizer que existe uma regra para nós nomearmos as substâncias químicas, sobretudo os compostos orgânicos. Por quê? Imagina, são mais de 19 milhões de substâncias conhecidas. Então, se não houvesse uma regra, veja quanta criatividade deveríamos ter para dar 19 milhões de nomes diferentes, porque duas substâncias diferentes não pode ter o mesmo nome. Se nós tivermos, mesmo que seja uma diferençazinha mínima, apenas na estereoquímica da substância, uma substância tem uma conformação espacial de um jeito e a outra exatamente os mesmos átomos, exatamente as mesmas ligações, só que apenas a conformação espacial ser diferente, isso torna a substância diferente e o nome tem que ser diferente. Então, observe que se não houvesse uma regra para nomearmos, poderíamos ter o que nós temos no nome das pessoas. Observe, temos várias pessoas diferentes que têm o mesmo nome, e às vezes o mesmo nome e o sobrenome. Eu mesmo atualmente tenho como alunos dois meninos com exatamente o mesmo nome e sobrenome. Então, dar nome às substâncias químicas, nós devemos seguir uma regra. E esta regra, desde o ano de 1892, ela vem sendo dada pela IUPAC. IUPAC a sigla é da língua inglesa, União de Química Pura e Aplicada, União Internacional de Química Pura e Aplicada, em sede na Suíça, em Zurique, na Suíça. Anualmente é feito congressos dos estudiosos da química filiado a esta organização internacional, e de lá é deliberado as regras, não só de nomenclatura dos compostos orgânicos, mas de outros detalhes, outros aspectos do estudo da química. Agora, como era antigamente? Antigamente, dar nome às substâncias químicas, mesmo porque não eram tantas conhecidas, eram um número considerável, mas não chegava a tanto como esse aqui que nós temos, dar nome às substâncias era mais ou menos como dar nome a cidades, a pessoas ou qualquer outro objeto ou situação. Então, o cientista ou o grupo dava o nome em homenagem à cidade, homenagem ao local, algum aspecto da própria substância. Então, nós temos algumas substâncias químicas que são muito mais conhecidas pelo seu nome histórico do que pelo seu nome oficial. É o caso, por exemplo, da vitamina C. A vitamina C, nós conhecemos ela como ácido ascórbico, mas ela tem o seu nome oficial pela regra da IUPAC. Agora, à medida que o conhecimento foi avançando, o número de substâncias químicas foi aumentando, era inevitável criarmos uma regra para que essas substâncias fossem nomeadas. Então, existem os nomes antigos, que são antes da regra, e existem os nomes da regra, que são os nomes oficiais, e tem os nomes comerciais.
os nomes comerciais. Hoje, por exemplo, quando uma empresa farmacêutica ou qualquer outro tipo de empresa, ela consegue sintetizar uma nova substância química e quer lançar essa substância no mercado e fazer com que essa substância tenha uma boa receptividade também pelo nome, eles não vão colocar o nome oficial da regra, porque são nomes bastante complexos. Nós temos aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, olha, nesta substância aqui, o 1,4-etoxi-3,6,7 dihidro 1-metil-7-oxo-3-propil-1-H pirazolo 4,3-D pirimidim 5-il fenilsulfonil 4-metilpiperazine. Ora, como que uma empresa vai lançar uma substância química com este nome aqui no mercado? Claro que eles vão colocar um nome comercial. Essa substância é o princípio ativo do Viagra. Então, aqui nós também temos um outro exemplo. Veja essa substância aqui, 5R, 1S, 12-dihidroxietil, 3,4, dihidroxifuran, 2,5H1. Então, essa substância aqui é a vitamina C. Então, esse aqui seria o nome comercial e o nome histórico dela é ácido ascórbico. Por que ácido ascórbico? Porque aqui tem um fundo histórico. Essa substância já é conhecida antes da regra, né? Então, em virtude dela combater uma doença que é o escorbuto, uma doença que está relacionada à ausência de vitamina C no corpo, então, quando essa substância foi descoberta, denominou-se de ácido devido à sua função ácida e ascórbico em virtude dela estar relacionado com esta doença. Então, muitas substâncias químicas, elas têm o seu nome oficial pela regra da IUPAC. Algumas têm os seus nomes históricos, porque são conhecidas antes da criação da regra, e algumas têm os seus nomes comerciais, porque as empresas os lançam com o nome comercial exatamente para poder explorar isso aí comercialmente. Nós iremos nos deter muito mais na regra, porque pela regra da IUPAC que é cobrado em concursos, vestibulares, Enem, e na medida do possível a gente até pode falar os nomes comerciais e nomes históricos de algumas substâncias. Bom, depois então desta introdução, né, nós vamos então ver alguns aspectos da regra da IUPAC. Bom, os nomes das substâncias orgânicas, elas são constituídas de uma parte inicial, uma parte intermediária e uma parte final. Essa parte inicial é o prefixo. A parte intermediária é o infixo e a parte final o sufixo. Então, cada uma dessas partes, ela tem algo relacionado. O prefixo vai indicar alguma coisa, o infixo indica algo e o sufixo também indica alguma coisa. O prefixo vai indicar o número de carbonos que a substância possui na cadeia principal. Então, se a substância tem um carbono na sua cadeia principal, o prefixo vai ser met. Se ela tem 2 carbonos na sua cadeia principal, o prefixo vai ser et. Se ela tem 3, prop. Se ela tem 4, but. Se ela tem 5, pente. Bom, esses 4 primeiros prefixos aqui, nós não estamos tão habituados com eles, porque eles têm um fundo histórico aí, met, et, prop e but. Agora, a partir do 5, de 5 carbonos, os prefixos já são bem conhecidos na nossa língua. Pent, ex, ept, oct, non e dec. Por quê? Porque, por exemplo, um time que é 7 vezes campeão, ele é heptacampeão. E assim sucessivamente.
Normalmente nós trabalhamos com substâncias orgânicas que vai até 10 carbonos, mas pode acontecer de nós termos que nomear substâncias que têm mais de 10 carbonos. Aí é um DEC, dodec, tridec, tetradec, pentadec, hexadec, octadec, nonadec e eicosano com 20 carbonos. E acima de 20 carbonos, daí as substâncias ficam muito complexas, elas fogem do escopo do ensino médio. Aí para ensinos superiores nós podemos estar aí gravando uma videoaula na sequência, na continuação dessa de nomenclatura dos compostos orgânicos. Nós vamos trabalhar basicamente de 10 carbonos para menos, tá? Então, o prefixo, o início do nome da substância orgânica está relacionado ao número de carbonos que a cadeia principal possui. 1 carbono, o prefixo é met. 5 carbonos, o prefixo vai ser pente. 8 carbonos, o prefixo vai ser oct. Aqui nós temos os prefixos met, et, prop, but, pente e assim sucessivamente. A parte intermediária, ela está relacionada ao tipo de ligação química. Se tiver uma ligação dupla, o intermediário vai ser en. Se for apenas ligações simples, o intermediário é AN. Se tiver 2 duplas, dien, 3 duplas, trien. Se tiver uma tripla ligação, vai ser in. 2 triplas ligações, diin, 3 triplas ligações, triin e assim sucessivamente. Bom, vamos treinar, né? Nós vamos treinar isso aqui, vamos praticar para que nós possamos então fixar esse conhecimento. Muito bem, vamos treinar. Eu vou colocar aqui, vou deixar aqui, vou fazer uma limpa aqui para nós treinarmos. Muito bem, então vamos pegar essa substância mais simples possível, esta aqui, CH4. Vamos aprender a nomeá-la. Sabemos que muitos já sabem o nome dela, mas vamos aplicar a regra aqui. O prefixo indica o número de carbonos. 1 carbono, o prefixo é met. 1 carbono, o prefixo é met. Não tem aqui mais carbonos para nós vermos o tipo de ligação química, mas ele é um alcano. Ele sendo um alcano apenas de ligações simples, o intermediário é AN. E todos os hidrocarbonetos terminam com O. Então, hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos apenas de carbonos e hidrogênios. Bom, já que estamos falando de nomes, né? Hidrocarbonetos. Veja, a etimologia desta palavra hidro está relacionado a hidrogênio e carbonetos está relacionado a carbonos. Hidrocarbonetos são carbonos hidrogenados, são compostos orgânicos constituídos apenas de carbonos e hidrogênios. Esses hidrocarbonetos são bastante numerosos, eles são classificados em alcanos, alcenos e alcinos. Bom, deixa eu explicitar isso aqui de uma maneira mais clara. Então, hidrocarbonetos, são um grupo de substâncias orgânicas que são constituídas apenas de carbonos e hidrogênios. Tá? Todas as substâncias que só têm carbonos e hidrogênios são classificadas como hidrocarbonetos. Bom, os hidrocarbonetos são bastante importantes, existe até inclusive países que têm um ministério de hidrocarbonetos. Na sequência eu vou estar gravando um vídeo sobre as fontes de hidrocarbonetos e a utilização desses hidrocarbonetos. Já adianto a vocês que uma fonte extremamente importante é o petróleo e a sua utilização a gente já sabe bastante, mas na sequência vamos ver. Os hidrocarbonetos, eles são classificados em alcanos. Alcanos são aqueles que possuem apenas ligações simples. Alcenos
Alcenos são aqueles que possuem apenas ao menos uma dupla ligação, porque tem os alcadienos, que tem duas duplas, e três duplas, e assim vai. Alcenos são aqueles que têm ao menos uma dupla ligação. E os alcinos são aqueles que têm ao menos uma tripla ligação. Então, muito bem, esses são os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos têm o sufixo terminado em O. Todos os hidrocarbonetos têm a sua terminação em O. Então, vamos analisar aqui o nome dessa substância. MET, porque é um carbono. AN, apenas ligações simples, é um alcano. E O, porque é um hidrocarboneto. Vamos pegar aqui, então, outro exemplo. Vamos pegar aqui. Nós temos, então, esta substância, esse aqui é um alceno, porque tem uma dupla ligação, número de carbonos 2, então é ET. ET, prefixo, né, indica o número de carbonos, ET, 2 carbonos. Ligação dupla é EN, então EN. E como é um hidrocarboneto, o eteno, o nome dessa substância é eteno, mas ele também tem o seu nome fora da regra oficial, que é chamado de etileno. Etileno, né, é uma matéria, um derivado, ele é obtido do petróleo e é uma das matérias-primas da indústria petroquímica. E também a gente percebe esse eteno aí quando nós temos frutas em casa amadurecendo. Então é o gás responsável pelo amadurecimento das frutas, banana, assim sucessivamente. Tá? Então, mas o nome oficial dele é eteno. Vamos pegar aqui agora uma outra substância química. Aqui nós temos um alcino, porque tem uma tripla ligação. 2 carbonos, já sabemos que é ET. Uma tripla ligação química, o intermediário é IN. E, como é um hidrocarboneto, termina em O. Etino. O nome oficial dessa substância é etino, mas também nós sabemos que ele tem um nome fora da regra, que é o acetileno. O nome dela também, dessa substância fora da regra, é acetileno, tá? E é usado sobretudo em maçaricos, usado também na indústria petroquímica e assim sucessivamente. Tá? Então vamos continuar a nossa jornada aqui. Vamos continuar a nossa jornada. Vamos pegar aqui, vamos pegar este exemplo aqui. Nós temos essa substância e esta substância. Vamos ver. Então, temos 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. O prefixo para 4 carbonos é but. Então, a substância começa, o nome da substância começa com but. But. Aqui também nós temos 4 carbonos, então também vai ser um but. Agora, todos eles têm ligações, os dois são constituídos de ligações simples, são alcanos, então AN. AN porque são alcanos. E ambos são hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos têm a sua terminação em O. Observe, os dois são butanos, mas há uma diferença entre esse butano para este butano. Qual é a diferença? A diferença é que essa aqui é uma cadeia fechada, essa aqui é uma cadeia aberta. Todas as substâncias que têm cadeias fechadas, que são cíclicas, nós colocamos na frente do nome da substância ciclo. Então, essa aqui é um ciclobutano e essa aqui é apenas butano. Vamos analisar aqui então mais uma situação. Vamos pegar esse aqui. Esta substância, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pegar aqui, uma dupla aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos colocar a dupla aqui. Observe, vamos trabalhar aqui então, 6 carbonos, já havia adiantado para vocês, então X. X é o prefixo que indica 6 carbonos. O número de carbonos, né, vai dizer o número de substância, vai dizer aqui o número, então, o prefixo. O número de carbonos na substância é o prefixo que indica
a substância química, X. Esse aqui também vai ser um X. Um X, porque são 6 carbonos na sua constituição. Dupla ligação em, tá? Dupla ligação em, aqui em, e ambos terminam em O, porque são hidrocarbonetos. Muito bem, agora, há uma diferença entre essas duas substâncias. A diferença é a posição da dupla ligação. Então, são substâncias diferentes. Pode ser apenas a posição da dupla ligação, mas essa posição faz, sim, muita diferença, principalmente para reações bioquímicas. Então, nós temos que explicitar, tá, a posição das duplas ligações. Então, aqui é necessário um outro detalhe da regra: numerar a cadeia carbônica principal e indicar aonde está esta dupla ligação. Bom, aqui, como que nós vamos numerar? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda? A regra é o seguinte: nós temos que numerar partindo da extremidade mais próxima da dupla ligação. Então, aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numeramos a cadeia principal partindo da extremidade mais próxima da dupla. Aqui começaremos daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, aqui então tinha 7 carbonos. Vamos apagar aqui para validar o meu raciocínio. Desculpa, então aqui nós temos 6 carbonos. Muito bem. Agora, aqui a dupla ligação está no carbono 2, sempre no carbono onde inicia. Então, aqui vai ser o 2-hexeno, X2-eno. E aqui vai ser 1, X1-eno. Aqui vale também uma ressalva interessante. É claro que a maneira de nós falarmos é diferente da maneira de nós escrevermos. A língua oral, a língua falada, ela é diferente da língua escrita. Então, para nós falarmos, até podemos falar hexeno, 2-hexeno e assim sucessivamente, tá? Mas para escrever, temos que ter todos os rigores da regra da IUPAC. Então, para escrever aqui, a regra é X2-eno, X2-eno. X1-eno, porque cada detalhe do nome indica algo da substância. X indica 6 carbonos na cadeia principal, 2 indica que tem uma dupla ligação no carbono 2, essa dupla ligação está indicada também no infixo em, e O porque é um hidrocarboneto. Bom, vamos seguir, né? Vamos caminhar nos nossos exemplos aqui, vamos pegar aqui esta situação aqui de uma cadeia fechada. Então, aqui o desenho ficou muito feio, vamos arrumar esse desenho, sim, claro, né? Vocês merecem aquilo que é de melhor. Então, nós temos aqui... bom, vamos colocar uma dupla ligação aqui. Tá, então, são 5 carbonos, tá? 5 carbonos, então é pente, o prefixo é pente. Tem uma dupla ligação aqui em... e é um hidrocarboneto penteno. Bom, como é uma cadeia fechada, na frente tem esse termo ciclo, tá? Agora, a necessidade de nós numerarmos, veja aqui, quando tem apenas uma dupla ligação numa cadeia carbônica fechada assim, não há necessidade, porque aqui seria um ciclo penteno, porque teríamos que começar a numerar a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Agora, se essa dupla ligação estivesse aqui, observe, se ela estivesse aqui, nós teríamos que começar a numerar a partir da onde? Ou a partir daqui ou a partir daqui. Então vai ser 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Também seria ciclo pente-1-eno. Tá? Então, nesse caso, não haveria necessidade de numerar. Diferentemente desta situação aqui. Por exemplo, né? Vamos pegar aqui essa cadeia fechada aqui. Veja, essa substância, ela é diferente desta substância aqui. Observe, se nós colocarmos aqui,
também seria diferente desta substância aqui. Então, nestas situações, temos sim que numerar, somos obrigados a numerar. Bom, são 6 carbonos, então vai ser X. São 2 duplas, então é dien, indicando duplicidade das duplas ligações. Veja aqui, tá? Veja aqui na nossa tabela. Quando nós temos 2 duplas, é dien. Então, vamos para cá. Dien, e é um O porque é um hidrocarboneto. Agora, como é uma cadeia fechada, ciclo, hexadieno. Bom, para pronunciar, a gente acaba colocando o A e hexa, né? Mas é hexadieno. Aqui nós temos que numerar sim. Podemos começar a numerar daqui ou daqui. Não dá para começar daqui. Porque a regra indica o seguinte: nós temos que numerar de maneira que vamos obter a menor numeração possível para as duplas ligações. Então, se nós começarmos aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se nós começarmos daqui, nós vamos ter 1, 2, ou temos que vir para cá, né, caminhando pela dupla, 1, 2, 3, 4, 5. Veja, as duplas estariam no carbono 1 e carbono 5. Se nós começarmos daqui, mesmo raciocínio. Então, nós obrigatoriamente temos que começar daqui ou daqui para obter a menor numeração possível para as duplas. Então, começando daqui, 1, 2, 3, 4. Se nós começarmos daqui, também obteremos a mesma numeração. Veja, 1, 2, 3, 4. Então, as duplas ligações estão no carbono 1 e no carbono 3. A regra nos diz que é o seguinte: para separar letra de número é o hífen, para separar número de número é vírgula. Então, X 1, 3 dieno, ciclo X 1, 3 dieno. Como ficaria essa aqui? Nós começaremos a numerar daqui, ou daqui, ou daqui, ou daqui. Vamos começar a numerar daqui. 1, obrigatoriamente temos que passar pela dupla. 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser ciclo X 1 e 4, 1 e 4, dieno. Ciclo X14 dieno seria o nome dessa substância. Observe que são nomes diferentes porque as substâncias químicas são diferentes. As posições dessas duplas ligações químicas faz sim muita diferença. E só para nós concluirmos, vamos aqui fazer mais um exercício. A regra é bastante complexa, ela tem bastante detalhes, nós vamos ir aprendendo vários detalhes no decorrer dessa sequência de aulas aqui. Quero dizer que nas minhas avaliações eu não sou tão rigoroso assim, mas claro que nas aulas nós precisamos ter todo o rigor para que você possa entender perfeitamente as regras de nomenclatura da IUPAC. Tá? Então vamos pegar mais um exercício aqui, vamos pegar esta substância aqui, vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Vamos colocar uma tripla ligação aqui, vamos colocar uma tripla ligação aqui e outra tripla ligação aqui. Bom, temos que numerar a cadeia, inevitavelmente, tá? Então nós temos que numerar a cadeia, vamos começar daqui porque é a extremidade que está mais próxima da insaturação. Então nós temos aqui carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8, carbono 9, carbono 10. Tá. Ele é um DEC. Quando tem 10 carbonos, o prefixo é DEC. Tá aqui, ó, o prefixo DEC, 10 carbonos. E como tem tripla ligação, evidentemente é IN. Só que quantas triplas ligações nós temos? Nós temos 3 triplas ligações químicas. Deixa eu colocar aqui um pouco mais espaçados para não ficar complicado aqui. Então, IN,
nós temos 3 triplas ligações químicas. Quando tem 3, nós temos que indicar essa triplicidade aí com esse termo tri. Tri, e como é um hidrocarboneto, termina em O, é um dectrino. E também temos que indicar as posições das triplas ligações químicas. Está no carbono número 1, está no carbono número 4, está no carbono número 8. DEC 148 triino. Bom, é isso aí, meus caros alunos, para uma aula introdutória sobre os fundamentos da nomenclatura. Nós vamos voltar nesta sequência, tá? E vamos aprender um pouco mais, vamos caminhar um pouco mais neste raciocínio de nomenclatura dos compostos orgânicos. Nós vamos aprender a dar nomes para os álqueos, vamos aprender a dar nomes para as cetonas, para os ácidos carboxílicos, vamos aprender a dar nomes para cadeias ramificadas, cadeias aromáticas e assim sucessivamente. Espero que você fique comigo e cresçamos e aprendamos bastante sobre este assunto interessante que é a regra das nomenclaturas dos compostos orgânicos. Um abraço e até a próxima.